Bom demais estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus. Bom demais passar esse tempo servindo e aprendendo no treinamento promovido pelo Team Street Brasil. E eu quero, de coração, compartilhar uma reflexão que venha agregar na nossa vida, no desafio de vivermos a fé cristã a partir do nosso contexto. E eu quero compartilhar um desafio missionário, compreendendo que todos nós, discípulos de Jesus, somos missionários. E quero falar desse desafio missionário a partir da cidade. Interessante analisarmos a história e percebermos que de alguns séculos para cá, principalmente algumas décadas, os países, os estados estão se tornando cada vez mais urbanos. A cidade está aumentando, a cidade está crescendo. O espaço rural cada vez mais vai diminuindo. E a cidade tem uma lógica de funcionamento. A cidade funciona de um jeito e não é à toa ou por acaso. É uma construção histórica, cultural, social. E nós, como missionários, enviados por Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, precisamos, dentro desse ambiente chamado cidade, que é o ambiente onde nós estamos, onde nós desenvolvemos a nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas formações, o nosso trabalho, nós precisamos nos atentar a essas lógicas para que possamos, a partir da vida de Jesus Cristo, a partir da lógica do reino de Deus, sinalizarmos o reino de Deus, o que significa muitas vezes contrapor as lógicas da cidade. E eu quero, a partir do texto bíblico, refletir a respeito de algumas das lógicas que constituem o nascimento, ou o nascedouro, daquilo que chamamos de cidade, e que, em certo sentido, perpassa a história e permanece no nosso contexto até hoje. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro que relata o nascimento da cidade, Gênesis capítulo 4, versículo 17. E refletirmos juntos a respeito desse texto, observando alguma das lógicas por detrás da edificação da cidade. Como o Rodrigo bem disse, meu nome é Caleb, eu sou missionário da Missão Jovens da Verdade, uma missão que trabalha com juventude em São Paulo. E atualmente, eu e minha esposa e meu filho estamos no Rio de Janeiro há 4 anos, servindo a juventude da Igreja Presbiteriana do Recreio dos Bandeirantes. Nós estamos lá há 4 anos e tem sido um tempo muito bom passar esse tempo lá servindo os irmãos no Rio de Janeiro, através do Ministério da Juventude. E, novamente, é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus aqui. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael, Metusael. Metusael, a Lameque. Só uma observação, se você vai ter filho e está procurando um nome, seguem aí sugestões. Brincadeira. Verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque,
Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, rogamos-te por tua graça e misericórdia sobre nós mais uma vez. Entramos em tua presença não pelos nossos méritos, reconhecemos nossos pecados e nossa pequenez. Nós nos apegamos ao santo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nele, escondidos, entramos em tua presença com ousadia e coragem, garantidos pelo sacrifício do teu Filho. Rogamos-te, Pai, que a tua palavra encontre abrigo no nosso coração e possamos encontrar abrigo em tua palavra, para que o caráter de Cristo nasça cada dia mais em nós, para que a vida de Cristo resplandeça em nós e através de nós. No nome de Jesus que oramos. Amém. Caim é o patrono da cidade. Se nós conhecemos cidade como tal, conhecemos por conta de Caim. Ele edificou a primeira cidade da terra, ou a primeira cidade registrada no texto bíblico. E é interessante a gente observar as lógicas por detrás da cidade, que estavam aqui no nascimento dela, e que, em certo sentido, perpassaram a história, e a gente ainda consegue identificar essas lógicas no nosso meio. Porque se nós queremos sinalizar o reino de Deus, abraçar esse chamado que Jesus nos entregou, de sinalizar o reino de Deus entre os homens, nós faremos isto dentro desse ambiente chamado cidade, dentro desse ambiente com essas lógicas e tantas outras lógicas fundantes, que em certo sentido estabelecem a forma de viver. Porque esse é o objetivo de uma lógica ou de um pensamento, produzir um determinado tipo de vida ou um determinado tipo de ação. Nós temos no livro de Gênesis o propósito de Deus. E a priori o propósito de Deus não era a cidade, e sim o jardim. E se você analisar bem o jardim e a cidade, você vai observar que são movimentos diferentes, ambientes diferentes, maneiras de ser e estar bem diferentes um do outro. O propósito de Deus para a humanidade era o jardim. Mas nós sabemos que por causa da rebelião do homem, por causa da queda e dos desdobramentos da queda, o jardim e a lógica do jardim nos foi negado. O homem foi expulso do jardim e a humanidade começou a se desenvolver num ambiente que não tinha nome. Não era jardim, mas não era cidade. Era alguma coisa nesse interim nebuloso. Até que chega Caim, depois de assassinar seu irmão, e constrói uma cidade. Então, de pronto, nós podemos observar que a cidade é uma contraposição ao jardim. A cidade é uma construção, lá em São Paulo a gente chama de gambiarra. Eu não sei como é que vocês dão o nome aqui, quando um fio está solto, você dá um remendo lá e ou coloca o bombril na ponta da antena, né? A gente chama de gambiarra. A cidade é uma gambiarra, uma tentativa de construir um ambiente para que pudesse crescer a humanidade. Já que o homem deixou escapar o propósito de Deus, que era o jardim, a gente precisa construir alguma coisa. Alguma coisa que leve o nosso nome, alguma coisa que tenha o nosso nome. Então Caim constrói a cidade. E a primeira lógica por detrás da cidade é a lógica da rebeldia. Porque a cidade nasce como fruto da rebeldia. Por que como fruto da rebeldia? Primeiro, porque esse não era o propósito de Deus. Do princípio, o princípio era o jardim, e esse era o propósito de Deus. Deus coloca o homem no jardim para cultivar e para ser mordomo no jardim, para que toda a humanidade crescesse nesse ambiente do jardim.
Então é uma ação de rebeldia, porque não era esse o propósito original. A lógica de rebeldia se mostra também na postura de Caim. Porque quando Caim constrói uma cidade, além dele estar construindo algo antagônico ao que Deus fez, ele está dizendo para Deus que irá descumprir a sua ordem. Porque se você lembra muito bem, depois que Caim mata Abel, Deus diz para Caim: você será forasteiro e errante pela terra. Forasteiro e errante é alguém que anda sem parar. Caim, ele constitui uma família e forma uma cidade. Que recado que Caim está dando para Deus? Eu sei que o Senhor disse uma coisa, mas eu vou fazer outra completamente diferente. Então, a lógica do nascimento da cidade é a lógica da desobediência, é a lógica da rebeldia. A cidade nasce nesse ambiente, nessa posição de se rebelar contra Deus, o Criador. A cidade nasce a partir desse homem que, ouvindo de Deus que ele seria forasteiro e errante, ou seja, não pararia em nenhum momento da sua vida, desobedece, para e constrói uma cidade, constitui uma família, constrói uma cidade e dá à cidade o nome do seu filho. A primeira lógica por detrás da cidade é a lógica da desobediência. E é interessante observar que no jardim, a lógica que Deus propôs ao homem era a lógica da obediência. E é interessante como nós temos dificuldade com essa questão do obedecer. Porque no jardim, Deus institui uma lei e diz ao homem: não coma deste fruto, esperando obediência, mas o homem desobedece. Caim, Deus disse: você será forasteiro e errante, e ele desobedece. A rebeldia é muito forte dentro de nós. Então, uma primeira lógica que nós encontramos na cidade, e que se torna um desafio no esforço missionário, no esforço de sinalizar o reino de Deus, é que a cidade tem essa lógica da rebeldia. Que a cidade tem essa lógica da insubmissão. Que a cidade tem essa lógica da desobediência contra Deus e contra tudo o que se chama pelo nome de Deus. E quanto mais moderna for a cidade, parece que mais forte é a lógica da rebeldia e da desobediência. Agora, essa lógica não impera apenas na cidade como uma construção de concreto. Isso está no espírito de quem vive na cidade. Isso está na cultura de quem vive na cidade. Isso está na cultura de quem nasce nesse ambiente. Essa lógica da rebeldia transpassa as paredes da cidade e vai para o relacionamento familiar, para a relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, do marido com a mulher, da mulher com a esposa, do cidadão com a coisa pública. É muito mais que um conceito concreto, mas é uma ética, uma forma de viver e de agir que vai permeando quase todas as coisas, construindo uma lógica de pensamento, como se isso fosse normal e comum, porque esse é o ethos da cidade, essa é a forma por onde foi criada a cidade, e essa é a base primária por onde a cidade nasceu, uma ação de rebeldia. Isso se torna um desafio para nós, porque nós somos discípulos de Jesus, aquele do qual o profeta Isaías disse no capítulo 53, verso 7, como uma ovelha muda foi a mão dos seus tosqueadores, em uma ação de submissão. Aquele que por diversas vezes no Evangelho vai dizer: a mim me cumpre fazer o que o meu Pai mandou, a mim me cumpre fazer a vontade do meu Pai. Então nós, como discípulos de Jesus, somos chamados à obediência em um ambiente que nasce a partir da desobediência e da rebeldia. Eis aí um conflito, eis aí um desafio. E como nós revertemos essa lógica da rebeldia? Cada vez mais vivendo pela força do Cristo a partir da lógica da submissão, a partir da lógica da obediência a Deus, ao próximo, aos pais,
à mulher, ao marido, aos líderes, às autoridades, às leis. Quanto mais a obediência for mostrada nesse ambiente de desobediência, existe maior possibilidade de fazer recuar essa lógica antiga que está lá desde o princípio da cidade. Mas na cidade também a gente encontra a lógica do domínio. O texto vai dizer que Lameque, descendente de Caim, toma para si 2 mulheres. E é um domínio insaciável, porque ele não toma uma mulher apenas, mas ele toma 2 mulheres. E aqui começa o princípio da poligamia. É interessante que o princípio da poligamia, relatado no texto bíblico, historicamente está com Lameque. Porque essa é uma lógica da cidade. Um desejo insaciável que gera domínio. Porque a palavra usada quando diz que Lameque tomou para si 2 mulheres, essa palavra tomou é uma expressão muito forte, que traz o sentido de pegou para si, de roubou, ou até mesmo de comprar. Se no jardim, homem e mulher eram uma só carne e viviam uma relação de mutualidade, após a queda, Deus disse para a mulher e para o homem, sobretudo para a mulher, o seu desejo será para o homem e ele governará sobre ti. Deus já estava dizendo que as relações humanas aconteceriam a partir da lógica do domínio. E aqui na cidade isso se evidencia como uma lógica fundante. Lameque vai e toma 2 mulheres para si. Ele domina sobre 2 mulheres. Sem saber a vontade, os desejos, os planos, os propósitos daquelas mulheres, se elas aceitavam aquilo ou não, mas ele exerce força, dominando sobre 2 mulheres, tentando saciar o seu desejo, que era insaciável. Essa lógica do domínio está na cidade, porque a cidade é o local do forte. O forte tem vez na cidade. O rico, poderoso tem vez na cidade. O acadêmico que conhece as leis, as titulações, tem vez na cidade. E tem possibilidade de dominar sobre o fraco, de dominar sobre o pobre. Essa é uma lógica existente na cidade, que se inicia na cidade que Caim funda e perpassa a história, e a história vai se construindo a partir da lógica dos dominadores, da lógica dos mais fortes, que dominam sobre os mais fracos, dos mais poderosos, que dominam sobre os menos poderosos, e daqueles que ficam constantemente buscando e lutando por uma disputa de quem vai dominar mais. E essa lógica de domínio não está apenas nas relações, mas se trava também até mesmo no discurso religioso. Porque quando as religiões surgem na história, elas também surgem e lançam mão dessa lógica de dominação, construindo discursos que dominam ou pelo medo, ou pelo orgulho, ou pelo poder, ou pela barganha. Se você não fizer isso, você vai se perder. Se você não fizer isso, você não vai ganhar. Lógica de domínio. Se você não se submeter, você está perdido. Domínio, essa é uma lógica forte na cidade. E nós, como missionários de Jesus, somos chamados a sinalizarmos o reino nesse ambiente, onde a lógica de domínio está aí, posta historicamente, arraigada na cidade, nas relações, no casamento, no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente das relações sociais. E o desafio é sinalizarmos o que João fala a respeito de Jesus.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé cristã contrapõe a lógica da cidade, pregando a lógica da libertação e não da dominação. Como diz Paulo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não há mais discurso religioso que nos prende, não há mais pecado que nos prende, não há mais culpa que nos prende. E na nossa relação, devemos construir uma relação onde não há dominadores e dominados, mas sim uma relação de liberdade, como o apóstolo Paulo diz, em Cristo não há judeu, gentil, senhor ou escravo, homem ou mulher. Cristo é um em todos. Nós podemos encontrar a lógica da rebeldia, a lógica do domínio, e nós podemos também encontrar a lógica da posse. Porque o texto continua dizendo que um dos descendentes de Caim, Jabal, se torna o pai daqueles que possuíam um gado. Olha que interessante. Deus, o Senhor de todas as coisas, nunca fez questão de assumir para si dono de todas as coisas, antes deu a sua criação para que o homem exerça mordomia sobre ela. Logo, aquilo que era de tudo e para todos, na construção da cidade, se torna apenas de uma família. Institui-se e cria a cidade a partir da lógica da posse. O bem que antes era comunitário, agora fica restrito a uma só pessoa, ou a uma só família, que detém aquilo. E ninguém mais pode usufruir, se não for daquela família, porque agora eles se apossaram daquilo. Mas como alguém pode se apossar de algo que ele não criou? Mas como alguém pode se apossar de algo que não é dele? Porque o livro dos Salmos vai dizer, do Senhor pertence a terra e tudo que nela há. É porque a lógica da cidade nasce no ambiente da rebeldia. E no ambiente da rebeldia se pode tudo, até mesmo chamar de seu aquilo que foi o Criador que fez e deu para todo mundo. E essa lógica de posse presente na sociedade perpassa a história. Perpassa os séculos, chega até hoje. Gente que possui elementos essenciais à vida e que deveriam ser compartilhados, ficam restringidos a determinadas famílias, a determinadas pessoas, e tantos outros padecem, porque aquilo que deveria ser distribuído se tornou posse de alguns. Isso é lógica da cidade. Isso não é lógica do reino de Deus, e nem a lógica do jardim, porque a lógica do jardim, o jardim era para todos. Era do Senhor, mas o Senhor entregou a todos. Era a lógica do compartilhamento. E nós, como missionários enviados por Cristo Jesus, somos chamados a exercermos o nosso ministério dentro desse ambiente pautado pela lógica da posse. Cada vez mais o meu entra em cena, em contraposição do nosso. Mas nós somos aqueles que seguem a Jesus Cristo de Nazaré. Que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que mesmo sendo Deus, não julgou que o fato de ser Deus era algo que deveria apegar-se, antes abriu mão de sua glória, esvaziando-se, sendo encontrado em figura de servo, assumiu forma humana. Como nós contrapomos a lógica da posse na cidade? É assumindo o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que abriu mão da titulação de unigênito e abraçou a titulação de primogênito. Porquanto na titulação de unigênito ele era o único filho de Deus, mas na titulação de primogênito ele era o primeiro de muitos irmãos. É a lógica do esvaziamento. E quanto mais a lógica do esvaziamento e do compartilhamento for vista no meio daqueles que são discípulos de Jesus Cristo, mais nós fazemos a lógica da posse recuar. Mais nós fazemos essa lógica da cidade
dominada pela posse, recuar. E ensinamos que a glória de Deus é compartilhar, é repartir, é dividir, é multiplicar. Mas nós encontramos também nesse texto que uma das lógicas da cidade é a lógica da exploração. Porque o texto vai dizer que um dos descendentes de Caim era Tubal-Caim, e ele começou a construir elementos cortantes com ferro e bronze. Olha que interessante. Porque Deus faz um jardim, e o jardim era suficiente para a subsistência do homem, mas o homem rompe com Deus, vai para fora do jardim, Caim constrói uma cidade, e aquilo que era natural não lhe é mais suficiente, e ele precisa trabalhar com aspectos artificiais, porque ferro e bronze são aspectos artificiais. Não tem uma árvore de ferro. Gente, vamos lá na árvore de ferro colher ferro. Isso é interação artificial, que inicia, em certo sentido, e isso dentro da lógica da cidade, vai se desdobrar, obviamente, em uma lógica de exploração ao jardim e à criação. E futuramente isso vai desembocar em poluições de rios, em rejeitos que são espalhados e jogados, toneladas e toneladas, em alteração do ambiente, do ecossistema, em poluição, em construções que não dialogam com o ecossistema, com o meio ambiente. Começa aqui, na cidade, que nasce com uma lógica de exploração, ou seja, cumpre-se o que Deus disse em Gênesis capítulo 3, homem, Adão, você irá cultivar com pena na terra, vai ser difícil. Haverá uma rixa, uma luta entre a terra e você. O homem começa a criar uma relação de luta com a terra, começa a explorar a terra, começa a criar elementos artificiais. E nós vivemos em uma cidade onde a lógica da exploração é evidente, forte. E foi assim que nós chegamos aqui. Isso nos custou muito caro. E isso nos custa muito caro. A nossa falta de diálogo com o meio ambiente nos custa caro. Nós tivemos agora, recentemente, 3 furacões na mesma semana, no mesmo ambiente. É interessante que a gente viaja por vários lugares do país, e toda vez que a gente chega num local, a primeira pergunta que a gente faz é: como é que é o clima aqui? Faz muito calor, muito frio? Só para a gente saber, né, se vai usar sai com blusa ou não, casaco. E é incrível, a resposta parece que está igual. O pessoal fala assim: aqui já foi muito frio, mas agora a gente não sabe mais dizer como é que é. Porque ano passado fez um frio, nesse ano fez um calor, não teve quase inverno. A gente está muito desregulado. É porque a lógica da cidade não é uma lógica harmônica com o ambiente, com o meio ambiente, com o ecossistema. E essa deve ser uma pauta nossa, porque nós somos missionários, enviados por Jesus Cristo de Nazaré, a sinalizarmos o reino de Deus na história. E a Bíblia vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus está reconciliando todas as coisas em Cristo Jesus. E vai dizer também em Romanos que a natureza geme esperando que a ressurreição apareça, seja evidenciada nos filhos de Deus. Então nós contrapomos essa lógica de exploração, quando nós abraçamos essa consciência de que nós somos instrumentos de Deus para reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. Há também na cidade a lógica da exaltação da violência. Porque o texto vai dizer que Lameque chega às suas mulheres e diz: eu matei um homem. E se Caim foi vingado 7 vezes mais, eu serei vingado 70 vezes mais.
Olha que interessante, Lameque subverte aquilo que era uma maldição, ele torna em um hino de glória para ele, em um hino que o exalta, porque a marca da cidade é a exaltação da violência. Num ambiente de rebeldia, num ambiente de domínio, num ambiente de posse, num ambiente de exploração, o resultado comum e simples é a exaltação da violência. O glorioso é aquele que tem domínio sobre todos e exerce esse domínio com violência, e quanto mais violência, mais coercitivo ele se torna em seu poder. Mais medo se tem desse homem. E o medo também é uma forma de endeusar as pessoas. A lógica da cidade é a lógica da violência, é a lógica do violento, porque o patrono da cidade é alguém que matou o próprio irmão. Você esperaria o que mais disso? E a lógica da violência, ela é sutil, porque ela não se restringe aos dominadores. Ela também alcança o coração dos dominados. Ela não se restringe aos faltosos, mas ela também passa ao coração daqueles que sofreram a falta. A lógica da violência é sutil. Ela não é estática, mas ela vai permeando a família, vai permeando a linguagem, vai permeando o nosso teclar. O Facebook, esses dias, tempos aí, tem vivido, você espremer o Facebook, o tanto de veneno que vai sair, dá para encher litros e litros. É a lógica da violência, a exaltação da violência. Nós crescemos nesse ambiente chamado cidade, marcada por essas lógicas. Se nós não atentarmos para isso, a gente reproduz isso. Agora faz um desafio de viver a sua semana lembrando dessas lógicas. Comece a olhar no seu trabalho, aonde você passa, ao seu redor, na sua casa, na sua fala, no que você ouve na TV, no que é produzido de arte. Comece a olhar e comece a identificar essas lógicas. Você vai ver que isso tudo está presente. A lógica da rebeldia, a lógica do domínio, a lógica da posse, a lógica da exploração, a lógica da exaltação da violência. Agora nós, como discípulos de Jesus, estamos nesse ambiente marcado pela violência e somos chamados a sinalizarmos o reino de Deus nesse ambiente. Como fazemos isto num ambiente de exaltação da violência? Nós precisamos lembrar que nós somos discípulos daquele que na cruz, nu, com uma coroa de espinho, com os cravos em suas mãos e em os seus pés, depois de ser surrado quase todo dia, humilhado perante todos, diante dos seus algozes, disse ao Pai: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É assim que nós temos que viver na cidade. Sobejando o perdão, espalhando o perdão nas relações. Paulo vai dizer no final do capítulo 12 de Romanos: não vos deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. O ódio, a violência, eles não podem ser parados, eles precisam ser convertidos. E a forma de converter o mal e a violência e o ódio é através do amor e da dispensa generosa do perdão. A cidade traz a lógica da rebeldia. Jesus nos convida para a lógica da submissão. A cidade traz a lógica do domínio. Jesus nos convida para a lógica da libertação. A cidade traz a lógica da posse. Jesus nos ensina a lógica do compartilhamento, do se esvaziar. A cidade traz a lógica da exploração. Jesus nos ensina a lógica da reconciliação de todas as coisas.
A cidade traz a lógica da exaltação da violência. Jesus nos ensina a lógica do perdão. É assim que sinalizamos o reino de Deus. É assim que fazemos recuar todas essas e tantas outras lógicas que permeiam a cidade. E o que eu acho legal nesse texto é que no verso 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É interessante que Gênesis capítulo 4 e capítulo 5 traz duas genealogias para a gente. A genealogia de Caim e a genealogia de Sete. Na genealogia de Caim tem os nomes dos filhos e o que eles fizeram. Na genealogia de Sete tem os nomes dos filhos e o quanto de tempo eles viveram na terra. Isso não é ao acaso, Moisés está ensinando algo muito interessante para a gente. Por que que os filhos de Caim não tiveram os seus dias contados? Porque os filhos de Caim foram filhos que se rebelaram contra Deus, enquanto os filhos de Sete se constituem como a geração que passa a invocar o nome do Senhor. E só tem os dias contados na terra aqueles que invocam o nome do Senhor. Porque quem não invoca no Senhor, existe na inexistência. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês estão mortos em vossos delitos e pecados. Morto não vive, morto não tem dia contado. Só tem dia contado quem é ressuscitado pelo Cristo. Só é ressuscitado pelo Cristo quem invoca o nome do Senhor. E quem invoca o nome do Senhor na terra tem os seus dias contados. É o que Moisés ensina ao seu povo através do Salmo. Ensina-nos a contar os dias para que alcancemos sabedoria. O que o Salmo está dizendo? Ensina-nos a invocarmos o Senhor, pois só quem invoca o Senhor tem os seus dias contados sobre a terra. Sete dá ao mundo um filho chamado Enos, e é a partir de Enos que se começa a invocar o nome do Senhor, e aqui tem um ensinamento fantástico sobre gerações, e sobre a importância de passarmos o conhecimento de Deus aos nossos filhos. Porque Enos é a terceira geração de homem na terra. Terceira geração de Adão. E Enos nasce fora do jardim. Então, como Enos passa a invocar o Senhor, se ele nasceu fora do jardim? Como Enos conheceu ao Senhor? Porque Adão passou a Sete. Sete passou a Enos. Enos passou aos seus filhos. Da descendência de Enos sai Noé. Um homem que no meio da iniquidade e crescimento da cidade, iníqua, Deus olha e diz: há um homem justo, Noé. Nós, pais, temos um desafio de repassarmos aos nossos filhos o desejo e a paixão de invocar o nome do Senhor, pois só assim eles terão os dias contados. E os filhos têm o desafio e a incumbência de serem, na terra da cidade de Caim, aqueles que invocam o nome do Senhor, que contrapõem as lógicas da cidade, as lógicas caídas e deturpadas da cidade, através das lógicas eternas e vivas do reino de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos fortaleça e nos capacite para essa missão. E que a gente, no local onde estamos, local que chamamos cidade, possamos viver de tal forma que através de nós, no meio da cidade, desabroche, apareça, brilhe a luz do reino de Deus. Vamos orar?
Paizinho, por tua graça, continue a nos capacitar em um ambiente tão difícil, tão hostil ao Senhor. Que sejamos luz, sejamos sal. E que possamos, por tua graça, com o exemplo da vida de Jesus e com a vida de Jesus em nós, fazer quebrar e retroceder todas as lógicas que não partem de ti e que permeiam o nosso meio. Para que o teu reino cresça e se manifeste como uma pequena semente plantada, mas que ao crescer se torna a maior das árvores, onde os pássaros se aninham e se abrigam à sua sombra. Para que o teu nome seja glorificado, pessoas sejam salvas, e tudo, quer no céu, quer na terra, ou debaixo da terra, seja reconciliado em Cristo Jesus. No nome dele que oramos. Amém.